depois. Maurício, nós vivemos uma pandemia durante 2 anos que matou aí 700 mil pessoas e houve muita discussão, houve uma CPI, foi um assunto extremamente explorado e muito negativo para o presidente, por mais que ele tivesse ali alguma cloroquina. A pergunta que eu faço é assim, o brasileiro esqueceu a pandemia? Quer dizer, não se falou, ou mal se falou de pandemia durante a campanha eleitoral. O Bolsonaro teve uma votação bastante expressiva que não condiz com essa imagem de um administrador caótico da pandemia e seu ministro da Saúde foi um dos deputados mais votados do Rio de Janeiro. Qual é o impacto restante da pandemia, na sua opinião? Bom, você tá correto, né? A pandemia atrapalhou a popularidade do Bolsonaro. Tanto é que quando a gente perguntava da avaliação do governo em geral, ela era sempre superior à avaliação do governo na gestão da pandemia. Ou seja, a gestão da pandemia puxou a popularidade para baixo. E globalmente, locais onde a pandemia estava muito severa, estava passando por um momento muito ruim, prejudicaram os incumbentes. Talvez o exemplo maior seja o Donald Trump nos Estados Unidos. A pandemia foi fundamental para a derrota dele, ou a gestão da pandemia àquela altura. Mas você tem toda a razão que ao longo de 2022 o Bolsonaro reequilibrou a popularidade e hoje a pandemia deixou de ser um tema. E foi interessante ver também que locais onde morreu muita gente, onde teve muito caso, o Bolsonaro foi bem votado. Ou seja, o eleitor brasileiro de alguma maneira deixou esse tema para trás.